1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Vou ler um texto, peço que você me acompanhe aí. Diz assim, ó. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, estava morto. Mas quando eu lembrei para ele de manhã, é que não era o filho que ele dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu filho. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Essa afirma: Meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto, o meu está vivo. Então ele ordenou: Traga-me uma espada. Trouxeram-me. Ele ordenou: Corte a criança viva ao meio e dê metade a um e metade a um. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem ao meio. Então o rei deu veredito: Não matem a criança. Deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o rei, respeitava profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, nós acabamos de palavra que será pregada, anunciada. Precisamos tentar sobre a palavra, que é a verdade, que é a lei, que é a instrução do Senhor para a nossa vida. Portanto, fala conosco, permaneça conosco, que nós te pedimos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Pode ser sentado? Cada ser humano é único. Nós somos únicos. Nós somos parecidos com algumas pessoas, às vezes são familiares, às vezes fisicamente, às vezes do jeito, mas no final das contas, cada pessoa é única. Cada pessoa tem seu jeito próprio de fazer tudo, inclusive dormir. Tem quem deita na cama e do jeito que deita, ele levanta, né? Tem quem deita na cama e é todo espalhafatoso. Quando ele lá nasceu, agora minha filha primogênita, a menina Jéssica, isso acontece com toda a família, né? Toda a família já dormiu com um bebezinho perto do casal. Ele tinha um medo terrível de rolar em cima de noite, porque eu me mexo à noite. E é engraçado que ela tinha cólica, bastante cólica. Passava a receita para mim, né? Aquela receita da gente aquecer a barriga da criança. E foram várias as vezes que eu deitado, colocava mais cima da minha barriga e eu dormia tranquilo com ela ali. E eu achava interessante, porque quando ela não estava perto de mim, quando eu estava dormindo assim com ela, eu me mexo, eu chuto, eu ergo o braço, enfim. Mas com ela eu ficava quietinho, tranquilo. Esse texto fala de uma coisa um pouco parecida, você percebeu na leitura. É um texto que fala de uma intervenção, de uma decisão que o rei precisou tomar. Quem que é o rei? Salomão. O capítulo 3 começa falando sobre a oração de Salomão. Melhor dizendo, é um sonho que ele teve, uma visão que ele teve. Deus disse assim: Salomão, peça o que você quiser, porque eu vou te dar. Peça o que você quiser, eu vou te dar. Está lá no versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu num sonho a Salomão. Ele disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Deus está afirmando para ele: você pode pedir o que você quiser, com uma condição, com uma convicção. O que você pedir, eu vou dar. Deus não disse para ele: se você pedir tal coisa, eu dou, mas se
Se você for pelo caminho, Deus fez o contrário. O que você pedir, eu vou dar, eu vou atender. Se Salomão pede sabedoria, ele pede sabedoria, você conhece o verso só, e Deus diz assim, ó. Quando você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou dar para você vitória sobre os inimigos. Como você não pediu riqueza, eu vou dar para você riqueza. E ainda vou dar o que você quer. Sabedoria. E Deus dá para Salomão sabedoria. De modo que a Bíblia descreve que durante o tempo em que ele viveu, não havia ninguém tão sábio como ele. Ele era o homem mais sábio do seu tempo. Quando você lê o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, você se depara com a sabedoria de Salomão. Salomão foi poeta, Salomão foi escritor de letras de músicas, Salomão fez projetos arquitetônicos, Salomão foi botânico, ele cuidava de jardins, ele sabia como cuidar de jardins, Salomão sabia executar diversas tarefas, e a sua sabedoria foi confirmada por muitas pessoas da sua época. Tem aquela história da rainha de Sabá, que vai visitar Salomão, para ver se aquilo que ela ouvia falar dele era verdade. Depois de ter visto, depois de ter tomado café com Salomão, ficaram ali visitando a casa de Salomão, conhecer o palácio, conhecer os armamentos, conhecer as estratégias. Ela falou: Salomão, você é muito mais daquilo que eu ouvi falar de Sassanisto. Você é mais sábio do que as pessoas contaram. Você é mais rico do que as pessoas contaram. Você é mais poderoso do que as pessoas contaram. Esse é o rei que está nessa história. Esse homem sábio. Agora você sabe que toda pessoa que recebe algum tipo de rótulo, de algum modo esse rótulo precisa ser confirmado. Se você me falar que fulano de tal tem tal característica, tenho certeza que você fica esperando assim, estou doido para conhecer ele, para saber se ele é o que estão falando dele. É mais ou menos assim que o ser humano age de forma genérica. E as pessoas ficavam esperando as ações sábias de Salomão. E esse texto aqui, o texto específico que nós vemos, que começa no versículo 16, é o primeiro texto depois de Salomão ter recebido a sua sabedoria. A primeira ação que ele toma, depois de fazer para Deus um pedido e ser atendido, é a história que aparece aqui para nós. E qual que é a história? A história de duas mães. Duas mulheres. O texto identifica quem são essas mulheres. Elas são duas mulheres, são duas mães, e o texto diz que são duas prostitutas. As duas comparecem até o rei. Elas vão até a sala do trono, a sala da justiça. É a sala onde o rei ele partilhava, melhor dizendo, as suas decisões sobre as questões difíceis. Um rei, no período bíblico, ele tinha a função também de juiz. Ele tinha a função de juiz, ele tinha a função de decidir entre duas partes, pelo menos. E se espera que o rei haja sempre com justiça, quando se assenta para reinar. Diz assim, ó. No capítulo 18 de Deuteronômio, se você quiser acompanhar comigo a leitura, perdão, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 18, diz assim, ó. Quando subir ao trono do seu reino, está falando do rei, mandará fazer um rolo para seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo, terá que lê-la todos os dias, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumpra fielmente as palavras da lei. Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Nação, com o rei das pessoas que estavam debaixo do seu governo. E Salomão, então, recebe essa batata quente. É uma batata quente que está no dele, está assando. Sabe aquelas ocasiões em que alguém precisa tomar uma decisão
e ninguém quer tomar a decisão, sempre a decisão precisa recair sobre alguém, essa é uma situação típica. Quem é que teria coragem de falar, pode deixar comigo, eu vou resolver esse negócio aí? Sobrou para quem? Para o rei, sobrou para o Salomão. A história é, duas mulheres tiveram filhos. O filho de uma nasceu no dia tal. 3 dias depois do nascimento desse, nasceu o filho da outra. Elas estavam na mesma casa, viviam na mesma casa, pelo menos estavam aqueles dias na mesma casa. Durante a noite, uma delas acordou para amamentar sua criança, seu bebê. Ela percebeu que a criança estava morta, tinha falecido. Quando o dia clareou, ela olhou bem para a criança e falou, bom, aquela criança é minha. A minha é outra criança, a criança que está viva. A outra falou, não, senhora, o bebê morto que é o seu, o meu é vivo. Enfim, elas devem ter discutido bastante ali, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é seu. No final das contas, não chegar em lugar nenhum, vamos com o rei, vamos falar com o rei. O rei vai ter que decidir esse negócio. E elas foram até a presença do rei. Salomão dá para elas a oportunidade de dizer o que elas queriam, que elas estavam buscando. Elas contaram a história. Eu acordei para dar mamar para o meu filho, que estava morto, aí quando o dia clareou, ele que não é meu filho estava com a outra, mas ela dizia para mim que não, que o meu filho não tinha morrido mesmo, que já era vivo. A outra falou, não foi não, é o contrário, é o seu mesmo que está morto, é o meu que está vivo, ficou aquela confusão. E Salomão, então, toma uma decisão. Ele diz assim, tragam para mim uma espada. Eu imagino que aquelas mulheres se assustavam, né? Que uma espada vai... Será que a espada vai fazer o menino ficar vivo de novo? O que vai acontecer, né? O que uma espada tem a ver com essa história? Salomão dá um veredicto, ele faz uma intervenção, ele toma uma postura, no primeiro momento, para a gente, extremamente severa. Ele diz assim, corta a criança no meio. Divida a criança em duas. Deixe metade com uma, metade com outra. Aí uma delas falou, não, pode deixar a criança viva com ela. Salomão então falou, resolvida a questão. Essa é a mãe. Essa é a mãe. O que essa história ensina para nós, irmãos? Hoje é um domingo, comemora-se o Dia das Mães, já foi feita aqui a homenagem para as mães, né? Essas mulheres que são importantes para cada um de nós. Esse texto fala de duas mães, de mulheres. E a Bíblia fala de tantas coisas. A Bíblia fala de tudo que você imagina. Sobretudo, ela fala da salvação. Sobretudo, ela fala de Cristo como aquele que foi prometido e que na plenitude dos tempos, lá em Gálatas, Paulo diz, Deus o enviou para morrer, para viver e para morrer para trazer perdão. Essa é a história principal. Mas ao redor dessa história principal, a Bíblia fala de tantas outras coisas. Fala de família, fala de casamento, fala de paternidade, fala de maternidade, fala de filiação, fala do relacionamento entre irmãos de sangue, fala como é que é a vida familiar, uma vida familiar que satisfaz os familiares, uma vida familiar que não satisfaz os familiares. A Bíblia fala muito de família, esse texto fala da postura de duas mulheres, de duas mães. Primeiro nós temos a situação, essa situação aqui embaraçosa. O texto começa dizendo assim, versículo 18, 3 dias depois de nascer meu filho, a mulher também deu à luz. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Ou seja, quem é que conhecia o semblante daqueles bebês? Apenas as mães. Não tinha mais ninguém para ver. Bom, aquele ali parece com ela, é filho dela, aquele ali parece com a outra, é filho da outra. Não tinha, só tinha as duas. Só tinha as duas. Acontece o problema, né? A Bíblia já está mostrando para nós uma coisa que é muito triste, muito dura. A vida materna não é só uma vida de alegrias, mas é uma vida também de tristezas. Qual que é a pior dor que as mulheres falam que uma mãe pode enfrentar? A dor de... Vocês ficam até com medo de falar, de tão duro que é o negócio, né? A dor de perder um filho. Ninguém tem dúvida disso. O negócio vai tanto que até para falar engasga. Qual que é a pior dor que o ser humano pode enfrentar? Parece que está no número 1 que as pessoas falam. A dor de perder um filho. A mãe sente, vai sentir
Eu não sei nem escrever como, o pai sempre vai sentir que eu não sei escrever como. Quem perde um filho sabe como é perder um filho. As pessoas que não perderam têm noção do que pode ser, mas não sabem o que é. Só quem perde sabe realmente o que é. E ninguém sabe nunca como ninguém, é só quem sente. A dor que eu sinto é exclusivamente minha. Você tem noção dela, mas você não sabe que dor que é a dor que eu sinto. A dor que você sente é sua. Eu posso ter noção dela, mas eu nunca sei como ela é. É sua. O que é meu é meu, o que é seu é seu. E essas mulheres aqui vivem nessa situação, uma delas perde o filho. E é muito estranho esse texto, irmãos. Eu acho muito estranho. Muito estranho. A mulher acordou para dar mamar para o bebê. O bebê estava morto. Ela viu depois, quando o dia amanheceu, que não era o filho dela. E você conhece o fim da história, não precisa ficar rodando para chegar no fim. De quem que era o filho? É daquela que a que teve o seu filho morto. O que ela fez? Ela não ficou com o filho morto como se fosse o filho dela. Ela colocou como se fosse o filho da outra. Então a que estava certa é realmente aquela que acordou para dar mamar e viu que o bebê não está vivo e fala, bom, não é meu filho, não é minha criança. Essa de fato é a mãe da criança. O estranho é a atitude da outra. Se você fique atento para você entender o que eu quero dizer. Parece que o objetivo da outra mulher não é ser mãe daquela criança, mas ser mãe. Vou falar de novo. Parece que o sonho daquela mulher não é ser mãe daquela criança, mas é ser... Por quê, pastor? Porque o filho dela morre. Mas o que ela faz? Eu quero ser mãe, eu vou arrumar outra para ficar no lugar que morreu. Percebe? O desejo dela não é dar amor para aquele filho. Ela tem um amor que ela acha que ela pode dar para qualquer outra criança, ainda que não seja a criança dela. Ainda que não seja a criança dela. O meu filho morreu, mas eu quero um filho. Então, vou colocar uma outra criança aqui. Ela pega o filho da outra. É muito estranho, porque ela quer dar amor para uma criança, ela quer ser mãe, ela quer viver a maternidade, mas ela não percebe que a vizinha dela, do lado dela, talvez tenha os mesmos sonhos que ela. Eu quero ser mãe, não importa se ser mãe significa tomar o filho da outra mãe. O importante é que eu seja a mãe. Se a outra vai ficar sem filho chorando, cada um com seus problemas. Ela que se vire. O negócio é eu realizar o que eu quero. Eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, eu quero dar mamar para uma criança, eu quero satisfazer meu sonho, meu desejo, meu objetivo. Então ela toma a criança da outra mãe e faz de conta que a criança da outra mãe é a criança dela. Olha que interessante, irmãos. O que esse texto mostra para nós? Esse texto mostra o que o pecado é capaz de produzir na vida do ser humano. Eu tenho falado isso frequentemente enquanto eu prego, enquanto eu participo da escola dominical, ou colaborando, ou ministrando a aula. Não estou entendendo, pastor. A gente fala, no senso comum nós dizemos, e aqui vocês dois me perdoem, mas eu vou ter que discordar do senso comum. No senso comum se diz que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de... Me perdoem vocês, mães. Vocês merecem todo o respeito, o amor de vocês é fantástico, mas não há amor que possa se comparar ao amor de Deus. Nem o amor de mãe. E a gente diz, o amor de mãe é o que chega mais perto do amor de Deus. Não há, irmãos, não há o amor que nós possamos comparar com o amor de Deus. O amor de Deus desconhece limites. O amor de mãe que nós conhecemos desconhece limites. Agora você imagina o amor de Deus. Só que o pecado degradou tanto o ser humano que essa mãe, olha o que ela faz? Ela é capaz de passar por cima da outra mulher, passar por cima da outra mãe, para que ela possa satisfazer o que ela quer que aconteça com ela. Olha o que o pecado faz com a gente. O pecado nos cega ao ponto de nós não sermos mais capazes de enxergar o outro. Isso aconteceu
aconteceu com essa mãe. Isso acontece com a gente o tempo todo, em família, em sociedade, nas relações de trabalho, no trânsito. Qual que é o problema maior do trânsito? É que as pessoas sentam no carro e atrás do volante, elas acham que só tem elas na estrada. E ela passa por cima de quem ela quer. E não tem regra, não tem placa, não tem guarda, não tem policial, não tem nada. Só tem eu no mundo. E se tem mais alguém no mundo junto comigo, esse outro que está no mundo está para satisfazer o que eu quero. Isso acontece no trânsito, isso acontece em família. Isso acontece entre as crianças quando elas brigam. Eu tenho 2 em casa que brigam o tempo todo. É o Elon achando que quem tem razão é ela, é o João achando que quem tem razão é ele. Isso acontece entre o casal, acontece comigo com a Jéssica, dela comigo, deve acontecer na sua casa, porque eu acho que você não é tão diferente de mim. Acontece com a gente em todas as nossas relações, em todos os espaços que nós vivemos. O pecado degradou o nosso coração. O pecado nos cegou ao ponto de nós não mais enxergarmos o outro como alguém que é igual a nós, que tem direitos iguais aos nossos, mas o pecado fez com que a gente sempre olhasse para o outro a partir do nosso egoísmo. Os direitos maiores são os nossos, os privilégios maiores são os nossos, as justificativas mais certas e corretas são as nossas. O pecado trouxe um desnivelamento da vida social. As pessoas agora já se acham superiores umas às outras. Ainda que elas não falem isso, isso fica visível nas ações, nas atitudes. E disso nem as mães escapam. Você percebe? Aos corintianos agora. De novo, né? Eu falo. Pronto, já falei. Pronto. Todo mundo aí. Irmão, essa condição do pecado deixou a gente. O apóstolo Paulo fala muito a respeito disso. Considerem os outros superiores a vocês. Cada um pense de si de acordo com a medida da fé que recebeu de Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, se eu não estiver enganado. Não pense que você é mais do que convém você pensar, mas pense na medida da fé que Deus te deu. Por isso, tenha os outros superiores a você mesmo. É o que Paulo diz. O mandamento difícil. Achar que o presbítero Emerson, que o presbítero Jonas são maiores do que eu. Meu Deus, como é difícil isso. É extremamente difícil. É muito mais fácil me colocar na frente deles, achar que eu sou melhor do que eles, mais preparados do que eles, qualquer coisa a mais do que eles. É extremamente ficar no mesmo nível ou ser inferior a alguém. Isso é difícil, é extremamente difícil. Nós temos aqui a história de 2 mulheres. E a maneira como esse texto é escrito e a maneira como esse texto é preservado para nós, exemplifica as 2 maneiras possíveis. Ou a gente só pensa na gente ou a gente pensa no outro. Uma mãe só pensa nela. Ela não pensa na outra mãe. E nem na criança ela pensa, né? Porque se você notar, essa mulher não chora a morte do filho. É estranho. Que mãe que não chora a morte do filho? Você talvez pense. Ela não faz nenhum tipo de escândalo, Gente, é natural. Há mais de 10 anos atrás, eu convivi com uma família que perdeu um rapaz, um moço, já era moço já, e foi um acidente, foi uma coisa triste, trágica, terrível. Eu acompanhei de perto aquela história, foi no tempo de seminário. Que dor, que coisa horrível. Eu vi aquela dor, aquela mulher, aquele homem, os irmãos que ficaram, uma coisa difícil demais, difícil demais. Você não vê essa mulher chorando. Ela não lamenta a morte do filho dela. Pelo contrário, sai daqui, menina. Ela empurra o menino para lá e traz o vivo e põe de conta que nada aconteceu. Olha que coisa doida. Olha como ela está cega, como ela está fechada para a realidade. Ela não pensou na criança, ela não pensou na mãe da criança. Do outro lado, você tem a mulher que tem um amor pelo seu filho. Ela sabe quem é o seu filho.
Ela sabe, eu sei quem é eu conheço a cara da minha cria, né? Eu sei como é a cara dele. O amor dela pelo filho é tão real que na hora que o rei fala assim, mira no meio, assim, decepa a criança no meio, né? Metade para uma, metade para outra. O que ela fala? Deixa eu ler aqui, do jeitinho que o texto diz. Quem achar, me ajuda aí. Está no versículo 6? Não. 26, pronto. A mãe do filho que estava vivo, olha o que o texto diz. Movida pela compaixão materna, clamou. O texto não diz, ela disse. O texto diz, ela clamou. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Clamar é uma coisa muito forte. A missionária Cristiane pregou aqui terça-feira e falou sobre clamor. Quando a Bíblia fala de clamor, ela está falando de algo que é muito intenso. Clamar, num português bem claro, é gritar. É gritar. É quando você não quer nem saber se vai incomodar quem está do seu lado. Você vai gritar. Você vai gritar pedindo socorro. Você vai gritar pedindo ajuda. Clamor tem essa ideia na Bíblia. A ideia de trazer de dentro aquilo que angustia, incomoda, traz dor, sofrimento. E você... Essa mulher clama ao rei. E o texto diz que ela clama movida por compaixão. Ela clama dizendo, meu senhor, por favor, dê a criança viva a ela, não a mate. Não é ela a mãe? Não é ela quem queria o filho do lado dela? Agora ela está dizendo, deixa a criança com ela. Ela prefere ver o filho dela vivo com a outra mulher do que ter o filho vivo, do que ter com ela um filho morto. É melhor que o meu filho continue vivo com aquela outra mulher, ainda que ela seja mentirosa, sem vergonha, contando uma mentira dessa, do que ver ele morto e metade para ela, metade para mim. Você percebe a diferença entre uma que só pensa nela e a outra que não só pensa nela? Uma só pensa nela, a outra não. A outra pensa na criança. Esse texto é muito bonito, irmãos. Além de estranho, né? Eu acho estranho, eu disse no começo, ele é também bonito. Olha a atitude dessa mulher. Olha a maternidade dela pulsando. Olha o amor humano dela pulsando. Olha o senso de outro dela pulsando. Essa é a situação. Essa é a batata quente que parou na mão do Salomão. As duas mulheres contando a história, sendo que quando as crianças nasceram não tinha ninguém na casa, ou seja, não tinha outra testemunha. Tanto é que não vem nenhuma testemunha para defender A ou B, vem apenas as duas mulheres. O rei tem diante dele uma situação que ele ouve, que ele não viu, e ele não sabe em quem confiar, em quem acreditar, ele não sabe quem está falando a verdade, e ele tem que tomar uma postura, tem que tomar uma decisão. Olha que situação difícil. Então esse texto está falando, irmãos, para as mulheres, para as mães, para todos nós, não importa. O texto está mostrando para nós como é que a gente vive a vida, como é que a gente se relaciona com as pessoas. O que o nosso amor está disposto a fazer ou a não fazer. Lembra do que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13? Paulo está falando que o amor é maior do que a esperança e maior do que a fé. Ele começa dizendo, ainda que você fale a língua dos anjos, se você não tiver amor... Ainda que você dê seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor. Ainda que você isso, aquilo outro, se você não tiver amor. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E ele faz uma descrição do que é o amor. De fato, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Essa mulher estava disposta a entregar o filho dela para outra mãe. Isso seria para ela um sofrimento, isso seria para ela uma dor, sem dúvidas. Mas ela estava disposta, porque o bem maior dela é que o seu amor não seja um amor que mata, não é um amor que consome, não é um amor abusivo,
não é um amor agressor. Isso é muito interessante, irmãos. Porque baseado no amor, a gente pode fazer o que a gente quer. Você já prestou atenção nisso? Firmado em amor, as pessoas justificam todas as suas ações. Por amor, as pessoas matam. Você deve assistir os noticiários. É o namorado que mata a namorada, é a mulher que mata o marido, é o fulano que mata o cicrano. Ah, matou porque ama. Baseado em amor, as pessoas fazem de tudo. Elas mentem, elas roubam, elas assassinam, elas fazem horrores. A sociedade diz que a lei maior é a lei do amor. E de fato, a lei maior é a lei do amor, mas para quem conhece a Cristo, a lei maior é a lei do amor dentro daquilo que Cristo diz. O amor é amor dentro daquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho põe para nós aquilo que é como cercas para uma criança. Sabe a criança que está no chiqueirinho, no cercadinho? O Evangelho faz isso com a gente, ele cerca a gente. E essa cerca, ela não apenas nos limita, mas ela também nos protege. O Evangelho diz para nós, ele cerca a gente, ele coloca para nós questões que são irremovíveis, elas precisam ser obedecidas, seguidas, levadas a fundo, porque senão a gente entra por caminhos complicados, por caminhos difíceis. Esse texto fala disso, dessa mulher que ama, mas o seu amor é um amor muito voltado para ela mesma. Ainda que ela ache que o amor vai ser dirigido para alguém, no final das contas o amor só vê ela, o amor não vê outra pessoa. É só ela que ela enxerga. Ela nem chorou pelo filho. Ela nem pensou na outra mulher que talvez poderia chorar por ficar sem um filho. O amor dela só faz com que ela se enxergue. Só tem ela no mundo. Será que seu amor não é assim? Será que você não é uma pessoa cheia de amor? Mas você volta para casa todo dia cheio de amor, não enxergando ninguém? Será que o seu amor não faz com que você só enxergue você e mais ninguém? É uma coisa para você pensar. É uma coisa, inclusive, para você, mãe, pensar. Para você, pai, pensar. Porque na postura de pai e mãe, irmãos, muitas vezes a gente tem ao nosso favor a justificativa de que a gente só quer o bem do filho. Será que isso é verdade 100%? Eu quero que a minha filha seja uma doutora. Eu nunca perguntei para ela o que ela quer ser, mas eu quero que ela seja uma doutora. E ela vai ter que crescer para ser uma doutora. Quantas vezes isso acontece, já aconteceu e vai continuar acontecendo no mundo? Não, é porque eu amo minha filha que eu quero que ela seja uma doutora. Mas é importante que ela saiba o que ela quer e busque aquilo que ela quer. Porque se ela for uma doutora porque eu quero que ela seja uma doutora, será que você vai querer mandar seu filho passar com essa doutora no futuro? Será que ela fará com amor aquilo que eu impus para ela? Você percebe que na base do amor a gente pode fazer horrores? Não, eu amo, eu quero o bem. Pense nisso, pense nisso. Porque de acordo com a Escritura, o amor é sempre construtivo. Ainda que ele imponha limites, sim, pastor, impõe limites sem dúvidas. Não estou te falando o contrário disso, não estou te dizendo que as pessoas vivem sem regras no mundo. Pelo contrário, acabei de falar da cerca. A gente tem regras, tem leis, tem princípios, tem valores, tem questões irremovíveis para nós. Mas baseado no amor, a gente pode fazer coisas desastrosas, sendo pai, sendo mãe, sendo esposo, sendo esposa, sendo tio, tia, avô, vó, sendo qualquer coisa que você queira ser. Fundado em amor, a gente faz horrores se a gente quiser. A gente justifica as nossas ações com aquela frase: eu amo. Eu amo. Há uns anos atrás, as crianças faltava apanhar de tronco de árvore, mas elas eram amadas. A gente precisa entender, irmãos, a gente precisa pensar em algumas coisas, a gente precisa ter coragem de problematizar as coisas que ninguém toca no assunto. Tem coisas que a gente embala e faz dela um presente, a gente fala assim, ó, ninguém toque nesse assunto, é perigoso, hein? Não, a gente precisa ter... Eu sou pai de Eloá, sou pai do João, mas não é porque eu sou pai deles, eu tenho poder definitivo sobre a vida deles. Não tenho.
Deus não me dá esse poder. Deus não me dá esse poder. Eu tenho um dever, tenho responsabilidade, eu tenho que colocar limites, tenho que colocar tudo para eles, mas a vida deles não é minha. A vida deles, antes de ser deles, é de Deus, depois de Deus, é deles mesmos. É estranho falar isso, é estranho ouvir isso, mas é assim que a Bíblia ensina. Eles não são minha posse. Eu não sou posse dos meus pais. Os meus pais não são posses dos meus avós. E vai puxando a linha genealógica. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sobretudo, a Escritura nos ensina isso através do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é, antes de ser amor, aquela oração que Jesus faz. Pai, olha que legal, Deus é Pai. Jesus chama Deus de Pai, e nós somos o que de Deus quando nós entramos em comunhão com Ele? Filhos. E como é que esse Pai trata o ser humano? Presta atenção para você ver. Ele impõe as coisas para o ser humano? Ele impõe o limite, mas o ser humano obedece ou desobedece. Olha que legal. Nem Deus que é Pai é possessivo. O Deus que é Pai respeita a liberdade das pessoas. Então isso nos ensina alguma coisa para a nossa paternidade, para a nossa maternidade, para a nossa vida conjugal, para as nossas relações. Isso ensina para a gente em todas as questões. Então nós temos essa mulher que vive só para ela, que só pensa nela, que não enxerga a criança, que não enxerga a outra mãe. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos cega para as outras pessoas ao nosso redor. Do outro lado, você tem uma mãe que está muito mais consciente, está muito mais acordada, está com muito mais sabedoria para olhar para a situação e para se posicionar na situação. Tanto é que ela diz assim, não mate a criança, por favor, deixa com ela. Então nós aprendemos aqui que o amor não mata. Diga assim comigo, o amor não mata. O amor não mata, irmãos. Não venha com história que o amor mata, que não mata. O que mata é obsessão, o amor não mata. O que mata é vontade de domínio, o amor não mata. O amor não mata. Aí o texto fala do Salomão, da intervenção dele. Ele manda buscar a espada e manda cortar a criança ao meio para dar metade para uma, metade para outra. Que sábio, não é? Você já se perguntou o que você poderia fazer numa situação dessa? Quem é que queria resolver um BOzinho desse? Alguém queria? Tô fora. Eu não queria, não. O que Salomão tinha em mente quando ele tem aquela postura? Ele anteveu a situação. Ele estava na frente. Ele raciocinou, bom, eu nunca vou saber a verdade dessas mulheres. Cada uma vai vender o seu peixe. Alguém está vendendo um peixe que existe de verdade, e alguém está vendendo um peixe que não existe de verdade. Mas eu nunca vou ver esse peixe. Ele pensou, bom, uma tem que ser a mãe verdadeira. Eu imagino que a mãe verdadeira não vai querer chorar a morte do filho. Olha a sabedoria desse homem, irmãos. O que adianta aquela mulher ficar com a metade de uma criança? Pelo amor de Deus. Que graça teria aquela mulher ficar com a metade do filho? Logicamente morto, né? Porque uma criança cortada ao meio vai morrer. Ela falou para o rei, não. Olha como o rei foi sábio, ele anteveu uma situação. Baseado num princípio. Qual princípio? O princípio de que o amor não mata, o princípio de que o amor preserva. O princípio de uma maternidade responsável. Ele tinha toda uma história precedente, ele tinha toda uma história que ele viu e uma história que ele não viu, mas que contaram para ele. Que história? A história de mães que cuidaram dos filhos, que protegeram, que fizeram isso, aquilo, outro. Ele falou, então quer dizer que as mães, se tiverem numa situação dessa, provavelmente não vão mandar descer a espada ao meio. Ele falou, é isso que eu vou fazer. E ele manda trazer a espada, alguém traz a espada e ele diz, bom, vou cortar a criança ao meio, vocês vão embora para casa sorrindo, cada um fica com a metade, pronto, resolvi a questão.
A mãe verdadeira falou: de forma alguma. De forma alguma. Não posso permitir uma coisa dessa. Não posso aceitar uma coisa dessa. O rei disse o quê? Dê a criança para a primeira mulher. Ela é mãe. Pronto. Resolveu o problema. O texto termina dizendo assim, versículo 28. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. A função do rei é fazer justiça. E fazer justiça não é ficar assim com dosinha de A ou de B. É falar, é fazer, é agir dentro daquilo que deve ser feito. Difícil. Que difícil é fazer justiça. Que difícil é equilibrar aquilo que a gente chama de razão e emoção, né? A gente conhece por isso, razão e emoção. Que difícil é achar o caminho do meio, não ser só razão, não ser só emoção, como a gente divide assim de forma ampla. O que dá equilíbrio para nós, irmãos? É aquilo que vem de Deus. Quem deu sabedoria para Salomão? Deus! Na verdade, Salomão resolveu a situação, mas quem é que está resolvendo a situação? É o próprio Deus, porque a sabedoria de Salomão foi dada por Deus. Ele está executando uma coisa que veio de Deus. Então ele está executando com princípios, com padrões que veio de Deus, que vieram de Deus. Não é uma sabedoria humana. A Bíblia é clara em dizer que a sabedoria de Salomão não era humana, não é inteligência, não é QI alto. É sabedoria, é discernimento. Sabedoria tem a ver com discernimento, é ver aquilo que as pessoas não veem, é discernir, é fazer leitura. É o que Salomão fez. Então esse texto mostra para nós, em segundo lugar, exatamente isso. Toda casa tem conflito, toda casa tem problema, toda casa tem dificuldade. Toda casa tem crise, toda família tem seus dilemas. Como é que a gente resolve os problemas, as crises, os dilemas, os desencontros? Como é que a gente resolve? Nós precisamos da sabedoria de Deus. Possivelmente você tem muitas questões para tratar na sua família, na sua casa. Como é que você pode resolver essas coisas? Com a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos disso. É o mês da família para nós, né? O mês de maio. Já foi ministrado pregações a esse respeito, ainda serão ministradas ministrações a esse respeito. E não existe família perfeita. Toda família tem problemas. Você precisa entender isso. Nós cristãos, os cristãos às vezes parecem com criança. Criança tem muita facilidade para acreditar naquilo que só ela enxerga. Já prestou atenção nisso? Criança não fantasia? Criança fantasia. Criança conversa com o cachorro, se bem que eu já vi adulto conversando com o cachorro. Mas eu estou falando no outro sentido, não esse conversar assim, que eu também já conversei. Eu tinha um cachorro que gostava muito, conversava com ele. Criança conversa com o papagaio, criança conversa com o desenho da televisão, criança conversa com a estampa da camiseta. Criança fantasia. Faz parte da infância, né? A criança precisa disso, ela fantasia muito. E às vezes os crentes gostam de fantasiar também. A gente tem a fantasia, irmãos, de uma família perfeita. A gente tem a fantasia de casamento perfeito. A gente tem a fantasia de filhos perfeitos. A gente tem fantasia de igreja perfeita. Líderes perfeitos, pastores perfeitos, gente perfeita. Qual que é o problema de achar que existe essa perfeição?
é ficar com a cara no chão, não é? Porque essa perfeição não existe. Se essa perfeição não existe, a gente fica frustrado depois, a gente fica decepcionado. Então nós precisamos entender essas questões, porque os problemas vão surgir, as imperfeições vão aparecer, e nós precisamos dar uma resposta para essas coisas. E muitas vezes nós não temos a resposta, mas a resposta pode ser obtida, pode ser encontrada sempre em quem? Sempre em Deus, ou então numa terceira pessoa, no caso do Salomão, uma pessoa neutra que vem de fora. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando você busca um conselho, quando você busca uma ajuda, você não é menor porque buscou ajuda, porque buscou o conselho. Nós precisamos entender que nós dependemos das pessoas ao nosso redor. Nós dependemos das pessoas ao nosso redor. Você quer ver como é que você depende das pessoas? Quando seu carro quebra, você procura o Diogo, né, Diogo? Procura outra pessoa. Quando você está doente, você vai lá no médico, você vai lá no SAMEB, você vai em qualquer lugar, no convênio. Quando você está precisando fazer uma limpeza nos dentes, você vai a um dentista. Quando você precisa de uma orientação, alguma coisa judicial, legal, você procura um advogado. Ou seja, você precisa das pessoas, tanto é que você vai ao mecânico, você vai ao médico, você vai ao dentista, você vai ao advogado, você vai a inúmeros lugares em busca do quê? Em busca daquilo que você não pode dar a quem? A você mesmo. Então, nós precisamos entender isso. Em família, surgem conflitos, problemas, situações que nós, muitas vezes, não somos capazes ou não temos a capacidade momentânea para resolvermos. E muitas vezes é muito bom que alguém de fora venha e diz como é que está enxergando a situação, como é que está vendo a situação. Então, esse texto fala de amor, esse texto fala das consequências do pecado no coração do ser humano, esse texto fala da sabedoria que é capaz de apontar o melhor caminho, e essa sabedoria vem de Deus. Esse texto fala que nós não somos prontos ao ponto de não precisarmos de ninguém. Sabe qual que é a história da sua vida? Você é como essas mulheres, que precisa de um Salomão o tempo todo. Esse Salomão o tempo todo é o próprio Deus. Eu não estou dizendo que Salomão representa Deus, não é isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo o contrário. Eu estou aplicando isso para a nossa vida. Deus é quem o tempo todo tem a palavra mais sábia sobre a nossa vida. Mas muitas vezes essa palavra mais sábia que Deus tem para a nossa vida, Ele coloca na boca de alguém. É um amigo, é um conselheiro, é alguém que você confia, alguém que você admira, é alguém que você não conhece, que você nunca viu, mas que às vezes fala alguma coisa para você e você fala, nossa, é exatamente isso. Então nós precisamos entender que nós não somos prontos, nós precisamos de ajuda, nós podemos ser ajudados. E muitas vezes, as soluções que nós esperamos encontrar, muitas vezes elas não vêm de nós, elas vêm fora de nós. Isso mostra o quanto nós precisamos das pessoas, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar? Peça para Deus aperfeiçoar o seu amor. Diga isso para Deus, transforme isso em palavras. Diga com as suas palavras. Eu não disse que não existe amor em você. Eu não sou tolo para dizer isso. Eu estou dizendo para você dizer para Deus aperfeiçoar o amor que há em você. Aperfeiçoar ao ponto desse amor se assemelhar ao amor de Cristo, ao amor do próprio Deus. Diga para Deus que você quer enxergar as pessoas. Fala, Deus, eu tenho tanta facilidade para enxergar só eu mesmo. Me ajude a enxergar as pessoas. Você, esposo, fala para Deus, fala, Deus, me ajude a enxergar minha esposa. Talvez você ache que só você tem razão na sua casa. Você fala para Deus, Deus, é só minha mulher que está errada, ajuda minha mulher a mudar. Não, fala para Deus aí, fala, Deus, ajude eu a enxergar minha esposa, ajude eu a ouvir minha esposa. Quem sabe ela está com a razão.
Você, esposa, fale a mesma coisa para Deus. Fala: Deus, me ajude, eu sou tão terrível, eu acho que só eu tenho razão, ajude a ouvir meu esposo. Você, pai, você, mãe, diga isso para Deus. Fala: Senhor, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para minha filha, mas me ajude a enxergar o meu filho, porque senão eu vou ficar querendo o melhor para ele, não vou nem conseguir enxergar ele. Eu só vou enxergar o que eu quero para ele, o que eu tenho para ele. Diga para Deus, fala: Deus, eu quero enxergar o meu filho, eu quero enxergar a minha filha. Se você está em situações difíceis no seu lar, precisando de uma solução, porque tem uma batata quente lá que está assando e você não sabe o que fazer, peça ajuda. Peça ajuda humana, peça ajuda de Deus. Senhor, aqui nós estamos na sua presença. Obrigado por esta palavra, pela tua palavra, o texto sagrado, que lido, após ser lido, ele pode ser explicado e o Senhor pode falar aos nossos corações. Obrigado. Dá para nós esse amor, Senhor, esse amor que aquela mãe teve. Esse amor que renuncia, que abre mão, que suporta. Esse amor que não olha apenas para si próprio. Esse amor que é capaz de enxergar a outra pessoa. Esse amor que é capaz de aceitar o veredicto, a ação, a intervenção de uma outra pessoa. Esse amor que preserva, esse amor que não agride. Deus, o pecado nos tornou profundamente desumanos muitas vezes. E muitas vezes as nossas ações se parecem com aquela mulher que mentiu, que passou por cima da outra mulher, que nem considerou a dor que ela poderia ter. Esse amor que nem chorou a dor do próprio filho, porque o próprio filho havia morrido. O pecado, Deus, trouxe marcas terríveis para o nosso coração. Por favor, Espírito Santo, trabalha o nosso interior. Ajuda-nos a entender que as soluções maiores e melhores, elas vêm do Senhor. Muitas vezes o Senhor age na nossa mente, nos dando sabedoria. Muitas vezes o Senhor fala conosco pela palavra. Muitas vezes o Senhor, oh Deus, fala conosco através de um conselho, de uma ajuda externa, de uma outra pessoa. O importante é que nós tenhamos sempre, Senhor, direção para agir, para ir pelo melhor caminho. E o melhor caminho é aquele que não agride, é aquele que não mata. O melhor caminho é aquele que é justo. Foi feito justiça nesse texto, porque a mulher que tinha o seu filho morto, ela não ficou com o filho vivo da outra. Isso foi justo, Senhor. Foi dolorido para ela talvez, mas foi justo. Obrigado, Senhor. Faça isso em nós, ajuda-nos a entender essas questões. Que a nossa família, que a família de cada um de nós, que as famílias desta igreja sejam abençoadas pelo Senhor. Que haja amor dentro dos nossos lares. Mas esse amor, Deus, que preserva, esse amor que sofre, que suporta, ajuda-nos, como nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós agimos como aquela segunda mulher, aquela que diz assim: pode descer a espada no meio, eu vou ficar com uma parte, ela fica com a outra. Sem o Senhor é isso que nós fazemos com perfeição. Mas com a sua graça, com a tua ação no nosso coração, nós fazemos diferente. Nós fazemos diferente. Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita. Obrigado, porque o Senhor é esse juiz perfeito. Esse juiz que julga justamente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Faça isso em nossa vida. Faça isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos.